Olá a todos, eu vim agora trazer aqui mais um vídeo aqui falando sobre o presente do indicativo ativo dos verbos em mi e pronomes pessoais. Aula de reforço para o seu grego aí. Tá? Até este ponto de nosso estudo em relação aos verbos gregos, só vimos o presente do indicativo ativo. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, tá? Aqueles verbos que terminam em ômega. Avançando um pouco mais, veremos também o presente do indicativo ativo de um verbo muito em particular, chamava o verbo em mim. Em mim quer dizer a mim, eu sou, né? Ele é muito comum, pois é utilizado 2.462 vezes no Novo Testamento grego e possui uma conjugação diferenciada e normalmente é traduzida por ser ou estar no nosso português. O texto que segue, João capítulo 1, do verso 19 a 23, deve ser lido em voz alta com muita atenção, observando-se as traduções ultraliterais que aparecem sobre as palavras gregas. O que são então palavras ultraliterais? É exatamente essa daqui, ó. Alte, este, estim, martúria, testemunho, tá? Esses espaços em brancos aqui é onde você deve preencher exatamente com as letras do vocabulário do português, tá? Caiote estim, e este é a martúria, o testemunho, o Ioano, de João, e aí sucessivamente. Então você vai e pega o texto por inteiro. E tem ele novamente aqui pela metade. Bom? E agora vamos dar alguns esclarecimentos gerais para vocês entenderem. O texto grego que está em negrito faz parte de uma citação do Antigo Testamento. Já foi dito anteriormente quando estudamos os casos, mas nunca é demais relembrar. O trema utilizado sobre uma vogal que está acompanhada de outra vogal indica que elas não formam um ditongo. Assim, as palavras ressaias, utilizadas no texto acima, possuem três vogais juntas. Aqui nós temos o alfa, o iota, tá? Ou iode, né? Do hebraico, do grego, né? Que são características da letra I, e o alfa aqui novamente. Bom, e possui três vogais juntas, mas nenhum ditongo que deve ser levado em conta na leitura. Okay? Os exercícios. Depois de ler o texto, tirando as dúvidas sobre pronúncia, utilizando os conhecimentos anteriores, procure colocar a tradução ultraliteral adequada sobre as palavras que não estão sendo traduzidas. Feita a tradução ultraliteral, procure fazer ainda uma tradução melhorada numa folha à parte. Ou seja, pega a tradução ultraliteral e depois você faz uma tradução melhorada na folha à parte. O que é tradução ultraliteral? Por exemplo, no grego nós não dizemos eu digo. No grego nós falamos falo eu. Primeiro vem o verbo, depois o pronome pessoal. No hebraico também, no futuro e no passado usa primeiro o verbo para depois usar o pronome pessoal. Já no nosso português nós usamos primeiro o pronome pessoal para depois usar o verbo. Já é um pouco diferente, tá bom? Então, o verbo legou é utilizado tanto no versículo 1 quanto no versículo de número 22, do mesmo que foi lido. Analise a tradução, as formas que aparecem completando o quadro abaixo. Na dúvida, você pega um texto lá em português, tá bom? E faça essa tradução. Aí aqui você tem a forma, tem um tempo, um modo, voz, pessoa, número, verbo e a tradução. Por exemplo, aqui eu vou fazer a primeira aqui para você prestar atenção de como funciona. Depois você faz o resto, ok? A forma que está lá é leguei. Viu lá no texto lá, leguei. Qual é o tempo? Tempo aqui é o quê? Passado, presente ou futuro? Tempo aqui é presente. Então a forma é leguei, o tempo é presente, o modo é indicativo, a voz é ativa, a terceira pessoa, número ele é singular, bom? O verbo legou. Então está dizendo que ele diz. Tá bom? Aí você vem leguês aqui e faz a mesma coisa aí. Tá bom? Destaque no texto. O presente do indicativo ativo de emi. Queremos destacar desse texto, primeiramente o verbo emi, que ocorre nos versículos 19, 20, 21 e 22, onde aparece sublinhado. O que você vai fazer? Você vai dar um pause no vídeo, vai copiar ela numa folha à parte, para você estar inteirado do texto. Ou, a não ser que você
veja qual é a referência que está dando ali do texto do Novo Testamento. Se você tiver um Novo Testamento grego, então você já parte dali. Bom? Então a forma emi, assim como, por exemplo, Leo, vista em uma lição anterior, é a primeira pessoa do presente do indicativo voz ativa. E ao mesmo tempo o nome do verbo. Aquela forma que se encontra nos vocabulários e nos dicionários. Bom, então, quando você procurar a palavra Leo, libertar, desatar, né? Soltar ou desatar um nó, você vai procurar sempre como a primeira pessoa do presente do indicativo. Eu tenho um outro vídeo aqui falando também como procurar uma palavra no dicionário grego. Bom, só você procurar aqui no vídeo aqui que eu passo para você. Assim, o verbo emi, esse é o verbo, o nome do verbo, aparece no texto da seguinte forma, nos versos 20 e 21, emi. Ele é um verbo presente do indicativo ativo, primeira pessoa do singular. Eu sou ou eu estou. O ei aqui, tá? Estim e vai sucessivamente. E as formas do plural que não aparecem nesse texto são as seguintes. Eismen, eisté e eisim. Tá? Com um ni móvel aqui. Bom? E nós temos aqui agora o exercício de memorização. Procure decorar a conjugação de emi conforme segue. Isso vai ser muito útil para a continuação do estudo do grego. Então você tem ali presente o indicativo ativo do verbo eimi. Eimi, eu sou. Ei, tu és. Esti, ele ou ela está ou existe. Eisme, nós somos. Eisté, vós sois. Eisi ou eisim, eles ou elas são, existem ou estão. Então essa tabelinha aqui também é muito importante. Ou você para o vídeo, bate uma fotografia, e faz um cartãozinho para você decorar. Observações. Tanto a terceira pessoa do singular quanto a do plural pode aparecer no texto grego em duas formas, geralmente diferentes. Por isso, no modelo acima, são seguidas pelas letras ni, entre parênteses. Isso quer dizer que a terceira pessoa do singular tanto pode ser esti como estim, sem nenhuma diferença de significado. Do mesmo modo, a terceira pessoa do plural pode aparecer como eisi ou eisim. O importante é observar que toda a conjugação de emi é acentuada na última sílaba. Emi. Lembrar disso auxilia a leitura e a memorização de onde o texto tem que ser mais ativo ou menos ativo. Contanto, também é bom lembrar que muitas vezes essas palavras aparecem sem acento. Okay? Os pronomes pessoais da forma do nominativo. Como o verbo emi aparece no texto grego, várias vezes acompanhado do pronome pessoal, por motivo de ênfase. Creio que é o momento de iniciarmos o estudo também do pronome. De início, é importante saber que eles podem acompanhar o verbo, ainda que normalmente não o façam, e que eles são declináveis como qualquer outro substantivo, quando acompanham o verbo. Naturalmente, estão na forma do nominativo, pois têm a função de sujeito do verbo, e eles devem ser decorados. Então, as formas que seguem são apenas as do nominativo, que destacam o sujeito do verbo, e as demais serão vistas mais adiante. Então, essas devem ser decoradas. Aqui nós temos os pronomes pessoais do nominativo. Ego, eu, su, tu. Autóis, ele. Auté, ela. Autó, ele, ela, que é a forma neutra. Tá bom? Imeis, nós. Imeis, vós. Autói, eles. Autai, elas. Alta, eles ou elas. Bom, tira uma fotografia, pausa o vídeo aqui e faça um cartãozinho para você decorar melhor. Agora veja como os verbos surgem no texto com ou sem os pronomes acompanhados. Bom, nós temos ele aqui agora sem o pronome pessoal. Aiotesti, hematura toiuanos. Este é o testemunho de João. E este é o testemunho de João. Agora o verso 19 com o pronome pessoal, né? Se ties, quem és tu? E com o pronome pessoal. Ego okemi, ó Cristos. Eu não sou o Cristo. E com o pronome pessoal agora. Sur Elias ei. Tu és Elias? Sem o pronome pessoal.
ou quem me? Não sou. Com o pronome pessoal. O profeta és tu és profeta? Sem o pronome pessoal. Ti és. Quem és? Então nós vemos duas formas de classificação. Um com pronome pessoal e o outro sem o pronome pessoal. E mais algumas observações. O verbo pode aparecer com ou sem o pronome. Bom, o pronome pode vir antes ou depois do verbo. O pronome pode estar imediatamente ligado ao verbo ou também separado deste por outra palavra. Como o pronome que acompanha o verbo é uma repetição do sujeito expresso nesse verbo, podemos dizer que ele sempre aponta para uma certa ênfase, de maior ou menor grau, dependendo das circunstâncias em que ele é utilizado. Ou seja, lego ao te, quer dizer, digo-lhe. Só que lego já está dizendo que eu digo, eu estou falando. Esse lê ali, ele está dando uma ênfase. Ele está falando com uma pessoa. Então, por isso que ele está dizendo que ele pode estar ligado com o verbo, ou se ele não estiver ligado ao verbo, o pronome pessoal, a própria palavra já se dá ênfase nessa questão de dicção, tá bom? Os pronomes pessoais, além de serem utilizados como sujeito do verbo, emi, aparecem no texto grego com outras funções. Por isso, são declinados em todos os casos. Qualquer substantivo. A seguir, apresentaremos todas as formas dos pronomes pessoais conforme o caso de cada um destes. Estes, neste momento, não precisam ser decorados. Bom, senão vai ficar muita coisa para você. Ok? Nós temos aqui o caso nominativo, ego, quer dizer, eu. O acusativo é me ou me. Tá? Genitivo, emou ou mou. Emou quer dizer de mim, né? É meu, né? É minha. Tá? O dativo, emoi, moi, para mim ou comigo, né? Emeis, que é nós. Remãs, nós. Remon, de nós, nosso. E remim, né? A nós e para nós. Aqui vocês têm que prestar atenção muito nisso aqui, ó. Tá? De remes, nós. E remãs, nós. Tá? Pronome pessoal da segunda pessoa. Se ou se. Nominativo, se ou su. Acusativo, se ou se. Genitivo, su ou sou. Dativo, soi, tá? Que é tu, te, de ti, teus, e assim sucessivamente você vai decorando eles ali. Bom, como eu falei para você, você pode bater uma foto aqui, pausar o vídeo, recortar ele e fazer uns cartãozinhos aqui então para vocês trabalharem com essas informações. Ao singular, fora o nominativo, aparecem duas formas com o mesmo significado. As formas da primeira e da segunda pessoa no plural são bastante parecidas. A diferença está apenas na primeira letra. As formas da primeira e da segunda pessoa no plural. Primeira pessoa no plural e segunda pessoa no plural aqui. Altai e altais e altas. Bom, tanto os pronomes pessoais da primeira quanto da segunda pessoa possuem gêneros comuns, isto é, eles podem ser utilizados de acordo com o contexto em que se encontra, como masculino, como feminino ou como neutro. Bom, pronome pessoal da terceira pessoa do masculino de autós. Ele, né? A ele. Temos aqui autós, ele, auton, ele, autu, dele, autoi, a, para, com. Bom, e nós temos o pronome pessoal da terceira pessoa do neutro, autó. Bom, a mesma coisa aqui também. São tabelinhas essas que vocês podem pegar e recortarem, tá bom? Fazer então aí um livretinho para decorar. Bom, os pronomes da terceira pessoa, diferindo da primeira e da segunda, possuem formas diferentes de acordo com o gênero masculino, feminino ou neutro. As formas do genitivo singular do masculino e do neutro são iguais. Já as formas do dativo do singular e do masculino e do neutro são iguais. As formas do genitivo plural do feminino, masculino e neutro também são iguais. Bom, nós vamos ver a diferença dela. Por ser iguais, é só você pegar o texto e você vai saber se ela está do singular ou está no plural, tá bom?
E as terminações do pronome pessoal feminino, masculino ou neutro, com exceção do nominativo masculino, seguem as mesmas terminações dos artigos definidos em cada um de seus casos. Ainda que não seja necessário decorar cada uma das formas dos pronomes pessoal da terceira pessoa, o estudante deve sempre lembrar da observação acima e da forma básica desse pronome, com todos os seus casos, que é aut. Tá bom? Aí bota aqui autóis, que é nominativo. Autói, plural de nominativo. Autu, genitivo. Autus, é acusativo. E assim sucessivamente. Tá bom? Exercícios de tradução. Traduz as frases utilizando os conhecimentos adquiridos até aqui, mais os próximos vocabulário. Delfoiste, este é meu irmão, né? Esse é meu irmão é este e tal, né? Então aqui você pega a referência, bom, e escreve aqui embaixo. Ou se você quiser arriscar, você pega a tabelinha que eu pedi para você fazer e escrevê-la num cartãozinho, tá bom? E fazer essa parte aí, ok? Que tem mais exercício aqui para você. E aqui você tem um vocabulário que você pode usar exatamente aqui. Ó. Se você não quiser procurar no texto, você pode pegar esse vocabulário aqui de baixo, bom, e acrescentar a tradução aqui depois, fazer, então, por si mesmo, a correção do texto em português, para ver se você realmente entendeu a questão da linguagem e da tradução. Bom, então esse aí os exercícios. Bom, tem várias tabelas aqui, tem muita coisa para você decorar, tem muitas informações aqui que você pode retirar, tá bom? E tendo algum problema, alguma dúvida, coloque aqui o comentário no chat, bom, que eu terei um imenso prazer em responder você para tirar ou a sua dúvida ou para lhe agradecer pelo elogio. Eu tenho certeza que você vai deixar para mim aí. Bom, então, desde já eu peço a Deus que te abençoe. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Muito obrigado pela sua presença, pelo o fato de ter parado para me ouvir até agora, né? E é isso aí. Uma mão lavando a outra e as duas lavando o rosto. É algum interessado em querer adquirir esse material, né? Você possa imprimir ele. Você fala comigo aqui no chat também aqui. Eu terei um imenso prazer de mandar para você sem nenhum custo adicional. Bom, então espero você então numa próxima aula e até lá.